Está aberta a sessão ordinária deste dia 16 de março de 2020, às 17 horas e 30 minutos. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 8/2020, sessão ordinária do dia 9 de março de 2020. Ata 8 de 2020. Aos 9 dias do mês de março de 2020, às 17 horas e 30 minutos, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Wilson Furman, Lothar Rose, Vilma Millink, Gilson Baifos, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prado Centeno, Wendel Capres e Vacilio dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Millink, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária que refizesse a leitura da ata número 6 de 2020, da sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2020, a qual, após de lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata número 7 de 2020, da sessão ordinária do dia 2 de março de 2020, a qual, após de lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que refizesse a leitura dos pedidos de informação número 1 e número 2 de 2020, e a primeira secretária que fizesse as seguintes leituras: ofícios 33 e 34 de 2020, oriundos do Executivo. Pedidos de informações 4 e 5 de 2020, subscritos pelo vereador Marlon Tadeu Prado Centeno, os quais, após de lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Indicações número 7 e 8 de 2020, subscrita pelo vereador Marlon Tadeu Prado Centeno e Alexandre Borchardt, e Marlon Tadeu Prado, a quais, após de lida, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 2 de 2020, os quais, após de lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo. Após a leitura do artigo 1º, o vereador Marlon pediu vistas do referido projeto de lei. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 3 de 2020, os quais, após de lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após de lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 3, que concede o aumento do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, foi aprovado por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 7 de 2020, os quais, após de lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após de lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 7 de 2020, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um servente, conforme artigo 232 da Lei Municipal 386 de 2003 e artigo 37, 9º da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 8 de 2020, oriundo do Executivo, o qual, após de lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. O vereador Wendel utilizou o espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente passou a entrega dos diplomas aos alunos agraciados com o diploma aluno nota 10, que se dá através da lei número 1326 de 2018. Convidou as autoridades presentes para fazer parte da mesa e passaram a cerimônia agraciando os alunos Gabriela Hartwig Peter e Eduardo Tim Carvalho, com o diploma aluno nota 10. Após a cerimônia, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de março de 2020, às 17 horas e 30 minutos. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária.
Sala das Sessões, 9 de março de 2020, Wilson Furman, presidente, Vilma Milling, primeira secretária. Esta ata está em discussão, em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 9, 2020, sessão extraordinária do dia 11 de março de 2020. Ata 9 de 2020. Aos 11 dias do mês de março de 2020, às 14 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão extraordinária. Os senhores vereadores Wilson Furman, Lothar Rous, Vilma Milling, Gilson Baifos, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prágio Centeno, Wendel Carpes e Vassivo dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Milling, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 9 de 2020, oriundo do Executivo, o qual, após de lido, foi discutido e votado o regime de urgência, mencionado na mensagem do mesmo, o qual foi aprovado por unanimidade, sendo encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Em continuidade, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 10 de 2020, oriundo do Executivo, o qual, após lido, foi discutido e votado o regime de urgência mencionado na mensagem do mesmo, o qual, após foi aprovado por unanimidade, sendo encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. O vereador Wendel e o senhor presidente utilizaram o espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de março de 2020, às 17 horas e 30 minutos. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das Sessões, 11 de março de 2020, Wilson Furman, presidente, Vilma Milling, primeira secretária. Esta ata está em discussão, em votação. Essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 10, 2020, sessão extraordinária do dia 12 de março de 2020. Ata 10 de 2020. Aos 12 dias do mês de março de 2020, às 14 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão extraordinária, os senhores vereadores Wilson Furman, Vilma Milling, Gilson Baifos, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prágio Centeno, Wendel Carpes e Vassivo dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Milling, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 9 de 2020, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por maioria. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por maioria. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 9 de 2020, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil 24 horas, conforme artigo 232 da Lei Municipal 386 de 2003 e artigo 37, 9º da Constituição Federal, foi aprovado por maioria. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 10, os quais, após de lidos, foram discutidos, votados e aprovados por maioria. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após de lidos, foram discutidos e aprovados por maioria. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 10 de 2020, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 3 monitores, conforme artigo 232 da Lei Municipal 386 de 2013 e artigo 37, 9º da Constituição Federal, foi aprovado por maioria. O vereador Marlon utilizou o espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de março de 2020, às 17 horas e 30 minutos.
E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das Sessões, 12 de março de 2020. Wilson Furman, presidente. Vilma Milling, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do pedido de informação número 6, 2020, subscrito pelo vereador Marlon Tadeu Pradio Centeno. Pedido de informação 6 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador que este subscreve requer que seja enviado ao Poder Executivo Municipal de Turuçu o seguinte pedido de informação. A. Quem foi a pessoa ou a empresa responsável pelo bar na queima de fogos no último Réveillon? B. Se foi a prefeitura, favor enviar nota das compras e das vendas, ou seja, quanto foi comprado de mercadorias e quanto foi vendido. C. Se houve uma terceirização do bar, como foi a procedência desta venda? Caso não houve, favor desconsiderar este item. D. Enviar respostas impressas e individuais. Justificativa. Justifico o presente pedido de informação, tendo como um dos deveres dos vereadores a fiscalização. Desde já, agradecemos a informação e reiteramos que o prazo legal para a resposta é 30 dias, conforme inciso 3, artigo 38b da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões, em 16 de março de 2020, Marlon Pradio Centeno, vereador do PDT. Esse pedido de informação está em discussão. Em votação, esse pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do pedido de informação número 7, 2020, subscrita pelo vereador Wendel Carpes. Pedido de informação 7 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação sobre convênios. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador que este subscreve requer que seja enviado ao Poder Executivo Municipal de Turuçu o seguinte pedido de informação. 1. Gostaria de saber como está o andamento de todos os convênios da esfera federal e estadual, inclusive solicitando à Caixa Econômica Federal, Gigov, listagem de todos os convênios e contratos, com a indicação de ministério e situação. Justificativa. Justifico o presente pedido de informação, tendo em vista o pedido de pessoas da nossa comunidade. Desde já, agradecemos a informação e reiteramos que o prazo legal para a resposta é 30 dias, conforme inciso 3, artigo 38b da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões, em 16 de março de 2020, Wendel Carpes, vereador do PDT. Esse pedido de informação está em discussão. Em votação, esse pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do pedido de informação número 8, 2020, subscrita pelo vereador Wendel Carpes. Pedido de informação 8 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação sobre a Corsã. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador que este subscreve requer que seja enviado ao Poder Executivo Municipal de Turuçu o seguinte pedido de informação. 1. Gostaria de saber como está o andamento da contratação da Corsã no município, inclusive cópia de todos os documentos assinados pelo Executivo junto à Corsã até o momento. Justificativa. Justifico o presente pedido de informação, tendo em vista pedido de pessoas da nossa comunidade. Desde já agradecemos a informação e reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 38b da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões, em 16 de março de 2020, Wendel Carpes, vereador do PDT. Esse pedido de informação está em discussão. Boa tarde, colegas vereadores. Pessoal que nos assiste hoje pela live do Facebook. Bom, estou fazendo esse vídeo de informação devido que nós estamos passando por um momento de seca, de racionamento, né? E a gente não sabe como é que está o andamento, já que a Corsã vai assumir o município, né? Uns dizem que já se assinou o convênio, outros dizem que falta algum documento, mas a gente já sabe que está quase tudo assinado. Eu acho que faltava um documento, pelo que se soube. E então, assim, para a gente saber como é que está, que em pé está isso, que andamento, e até para saber se daqui a um pouco a Corsã já não pode, né, efetuar alguma obra, algum trabalho para
ajudar o município nesse momento de estiagem, aí, já que eles vão assumir, né? Vão assumir tudo, seria o momento oportuno já para eles começar fazendo alguma coisa, de repente no rio, alguma coisa de barragem, porque a gente sabe que a água está pouca, né? Então, por isso eu quero saber como é que está o andamento da Corsã para a gente poder fazer alguma coisa. Obrigado. Em votação, esse pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 9, 2020, subscrito pelo vereador Wendel Carpes. Indicação número 9 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal da criação de uma cascalheira municipal. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador que essa subscreve propõe ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de criação de uma cascalheira em nosso município. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista que hoje as nossas estradas municipais sofrem com a falta de cascalhamento. Há uma grande dificuldade de se adquirir cascalho, devido a não haver uma cascalheira no município, e ao alto custo para trazer de outras regiões. Por isso, o custo será infinitamente menor, tanto pela proximidade de coleta e pelo preço do cascalho. Cabe ressaltar ainda que, com a municipalização da FEPAM, nos municípios, hoje Turuçu tem autonomia para licenciar uma cascalheira com até 5 hectares no máximo. O custo será da contratação de uma empresa para elaborar o projeto, que contém estudo e laudo sobre a fauna, flora, meio biótico e geologia, e a aquisição da área. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 16 de março de 2020, Wendel Carpes, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Bom, essa indicação aí, estou no 4º ano, novamente, encaminhando, né? Acho que seria uma coisa muito importante para o município, né? Hoje a gente está com as estradas boas porque não chove, né? Hoje nós estamos aí sem esse problema, porque realmente aí as estradas estão durando, mas a gente sabe que quando é época de chuva é um problema, né? Então, assim, ó, material a gente não tem, e o que tem não é muito adequado. A gente tem visto, eu fui para Azevedo aí, largaram um material muito arenoso, muita pedra, inclusive ficou muitas pedras no meio da estrada, né? Então, assim, ó, a gente tem no município, pesquisando aí, se vê um material de boa qualidade, que seria o saibro com pedra, né, que é o adequado mesmo para fazer uma via com qualidade. Então, assim, e o custo infinito, né, que seria muito menor que hoje comprar cascalho, né? Comprar cascalho se torna caríssimo para o município. Então, uma cascalheira resolveria todo o problema a um custo muito menor, que hoje a gente tem o pessoal, a gente pode liberar essa cascalheira, seria um projeto que não custa tão caro, custa pouco, e um acerto com o produtor, com alguém aí para desapropriar uma pequena área, não precisa ser 5 hectares, uma cascalheira hoje para iniciar para o Turuçu com 1 a 2 hectares já se tem material para muitos anos. Então, estou pedindo encarecidamente, né? Pode ser que esse ano, como é ano eleitoral, saia, né? Vamos rezar para Deus. Obrigado. Em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 10, 2020, subscrito pelo vereador Wendel Carpes. Indicação número 10 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a realização de reparos e confecção de cabeceira de ponte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que essa subscreve solicita reparos e confecção de cabeceira da ponte situada na estrada da Feitoria, próxima à Vila Féter e ao acesso da Colônia Azevedo, no qual se encontra em péssimas condições com tábuas soltas. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação dos moradores e produtores rurais dessas localidades, que solicitaram os reparos e manutenção na referida ponte o mais rápido possível. Saliento ainda como é a via de transporte da safra, que já começou, a manutenção é essencial e poderá evitar futuros acidentes.
Pela atenção ao importante tema acima exposto e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 16 de março de 2020, Wendel Carpes, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Essa ponte aí, eu passei agora, final de semana lá, e ela estava, semana passada, foi que dia foi? Foi semana passada. E ela estava bem ruim. Eu até tenho fotos, se o executivo precisar ou quiser, a Secretaria de Agricultura, eu posso repassar para eles, tenho fotos, que ela está bem, e ali a gente sabe que é um local que passa muito, basicamente ali, os grandes produtores de arroz, de soja estão ali embaixo, né? O arroz já começou a sair. Então, assim, a ponte está bem feia. Se tiver que passar caminhão, tábua solta, tudo de carro, tu tem que pegar certinho para passar, para não pegar embaixo. Tá bem complicado. Então, eu queria ver se eles pudessem dar uma urgência naquela ponte ali, porque tá bem complicada a situação daquela ponte. É a ponte que logo que passa a Vila do Féter em direção à feitoria, né? Em direção à feitoria lá. Então, peço encarecidamente que eles dêem atenção, porque a safra já começou. Obrigado. Em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Os vereadores Wendel e Marlon farão uso da tribuna. Boa tarde novamente. Bom, minha vinda à tribuna hoje, novamente estou aqui, vou fazer um pedido, porque assim, eu iria fazer isso até mais adiante, iria na próxima sessão, coisa e tal, mas resolvi vir, porque eu achei uma necessidade, eu achei urgente. Estava ontem no enterro, aqui no nosso cemitério municipal, o companheiro Alexandre também estava lá. E aí a gente estava olhando e avaliando lá que, assim, estou pedindo, já pelo 4º ano, as gavetas de tamanho maior que não foram feitas, né? Gavetas que eu repassei, depois eu tenho a minha indicação, vou repassar até para o pessoal aqui para fazer essa indicação verbal, dessas gavetas tamanho maior. E também gostaria de pedir para eles, porque ontem a gente viu lá, que das gavetas que tem hoje, nós temos uma gaveta sobrando. Não, mas uma foi usada, não foi utilizada ontem, não foi enterrado lá. 2, Alexandre. Eu achei que... Não, a parte, colega. Não, tem 2 ainda, colega. Tem 2. O senhor estava lá, tem 2. Eu vi 2, Mas eles não utilizaram ontem para enterrar esse senhor? Não. Foi na privada? Foi particular. Foi particular, foi na okay. privada. Tá. Então, assim, mas na verdade nós temos 2 gavetas. Isso aí, você sabe, às vezes, num final de semana, quando dá de morrer, morre 2, 3, né? Isso aí é rápido, como já ocorreu várias vezes. Então, estou pedindo aqui, vou botar nessa indicação, que o executivo, se não tem, a gente entende também, às vezes que não tem, o funcionalismo aqui da agricultura é pouco, às vezes não está em outras atividades, é ponte, é tudo, né? A gente sabe que não tem muita gente. Eu entendo essa parte também. Que daqui a um pouco se faça um contrato, contrate alguém para fazer essas gavetas, né? Porque não podemos deixar faltar para depois correr e fazer, porque isso é uma coisa que a pessoa precisa, não tem como esperar. Então, presidente, vou fazer, depois vou repassar e nós transcrevemos aí para o pessoal, que seria essas 2 gavetas que eu venho pedindo já há 3 anos, né? Que é as gavetas tamanho maior, e que se faça, de repente, aí mais uma leva, sei lá de quantas, de repente 12 gavetas, que seria ali, relação de 3 de altura, daria 4 por 3, para fazer no mínimo mais 12 gavetas aí, para a gente ter uma tranquilidade aí quando ocorrer um infeliz acidente com alguém, né? Então, vou fazer essa indicação porque não podemos esperar, eu acho que é uma coisa bem importante. Tá bem? Muito obrigado. Presidente, só um pouquinho. Outra questão que eu acabei me esquecendo de falar, nós vamos passar hoje o projeto do perímetro urbano, né? E eu estava analisando aquele perímetro urbano aqui, que ali vai entrar algumas localidades que não haviam entrado,
tipo a Vila do Pisca, vai pegar todo esse corredor do outro lado da BR, né? Inclusive lá onde hoje tem ali no corredor do Stern, né? Que tem muitas casas e coisa e tal. Então, assim, para a gente, não sou contra, eu acho assim, se tem casa, se é área urbana, tem que regularizar, de repente tem que fazer cobrança, vai ser IPTU e coisa e tal. Só que eu já tenho assim, um pensamento do seguinte, hoje o pessoal, a maioria, paga rural, né? Se tu pegar algumas localidades dessas, tem áreas com terra. O pessoal chega a ter ali, eu sei de um que tem 60 hectares. Tudo bem que é os 500 metros, eu entendo, é os 500 metros. Mas como é que vai funcionar isso? O cara vai pagar só IPTU, vai pagar IPTU e ITR? Como é que, eu acho assim, até para a gente sabe que a área do Pisca, lá, que é uma população mais pobre, que hoje estão com ITR, como é que vai ficar isso? Né? Porque tudo que é cobrança, a gente sabe que tudo que é cobrança tem um questionamento, né? Então, assim, daqui a um pouco o pessoal não está nem sabendo como é que vai funcionar isso, como é que vai ser cobrado, daqui a um pouco chega a conta lá e o pessoal vai dizer, ué, mas agora estamos nos cobrando, quem é que aprovou isso, como é que foi feito, sei por que fizeram isso aí. Então, eu gostaria, no meu pensamento hoje aqui, peço a vocês, companheiros, que daqui a um pouco a gente peça para alguém da prefeitura, o engenheiro, alguém, que venha nos explicar para a gente, pelo menos, ter um conhecimento, antes de aprovar isso, para repassar as pessoas. Que imagina, pode ter certeza que a gente vai ser questionado. Até para a gente saber, não, vai funcionar dessa forma, tu vai pagar IPTU daquela área, não vai pagar da outra, como é que vai funcionar isso aí? A gente não sabe. Então, eu gostaria que, de repente, se convocasse até para a semana que vem, para segunda-feira, a gente já está aqui mesmo pela tarde, de repente trazer um engenheiro, alguém responsável aí para nos falar direitinho, antes da votação, o que é, o que não é, como é que funciona. É o meu parecer. Eu acho que seria pertinente a gente fazer isso. Se nós aprovarmos isso hoje, com certeza a gente vai aprovar, mas eu não sei explicar para ninguém de que forma vai ser feito isso, porque não veio uma explicação concreta ali como vai funcionar isso. Então, nós, o PDT, não podemos mais pedir vista, porque a gente já pediu, mas eu acho que era interessante que alguém pedisse vista aí, para a gente poder chamar o engenheiro alguém para nos explicar. Não sou contra. Estou deixando claro que não sou contra, porque eu acho que regularização sempre é bom, para todos. Mas, assim, nós precisamos saber de que forma isso vai funcionar. Tá bem? Obrigado. Só uma parte, o Wendel, vou passar para o executivo, de repente, aí a gente pede para eles colocarem alguém para nos explicar melhor a situação? Sim, sim. Eu acho que é isso, mas só que o projeto está para ser votado, né? Então, a gente precisaria, então, não votar esse projeto. Acho que o meio seria alguém pedir vista. Não sei quem seria a pessoa adequada aí, que é pelo partido, né? A gente já pediu, no caso. Pede vista e a gente pede para eles virem nos explicar na próxima sessão. Aí pode ser segunda-feira que vem, sugiro, segunda de tarde. Desculpe, presidente, mas pode retirar de pauta, o presidente tem essa autonomia, para a gente precisar. Boa tarde a todos os colegas, Wendel. Eu estou só colaborando, não estou interferindo. Sim, o presidente, se ele quiser, ele pode, né? Mas eu acho que né? Esse o caminho. De repente, a gente não está mais a fim de pedir o vista novamente. Não, sim, até porque... Sim, eu entendo que essa preocupação a gente tem, sim, e entendo também que o Executivo deveria se preocupar antes de colocar isso para nós, ter minunciado melhor para nós, para a gente levar ao conhecimento. Eu concordo com isso, como eu já falei, eu sou a favor do projeto, mas eu acho que essa missão de fazer levar ao conhecimento aqueles que vão ser envolvidos, deveria ser uma preocupação do Executivo, como eu já falei da outra vez. O Marlon até disse, não, acho que foi eu que não fiz, não. O Executivo também teria que ter essa preocupação. Eu creio que sim, porque veja assim, eu vejo que esse ano é ano de eleição. Já pensou se ano que vem essa gente recebe o IPTU e mudou o prefeito, porque a gente não sabe quem vai ser o prefeito. Nós vamos ser julgados, com certeza. Então, eu acho bem assim da gente... Não, eu acho que, na verdade, assim, é uma questão... vai ter coisas boas? Vai, tudo bem, vai ter. É claro que toda vez que tu é zona urbana, tu tem direito a reclamar muita coisa, né?
Aí tu tem direito, como os outros, de ter daqui um pouco a pavimentação, de ter uma água de melhor qualidade, mas só que tudo que infringe em cobrança, a gente tem que ter uma justificativa, né? E como envolve áreas rurais também, né? Que vai mudar o teor, aí daqui um pouco o cara vai dizer, pô, peraí, eu vou ter que continuar pagando INCRE e vou ter que pagar IPTU, entendeu? Vai então, acontecer. como é que vai funcionar isso? Eu quero saber legalmente como é que vai funcionar. Eles que fizeram esse perímetro, querem legalizar, tem que nos explicar como vai ser o funcionamento E disso para a gente eu acho falar que a pras gente pessoas, deveria né? até fazer informativo, porque isso a Câmara pode fazer, e levar ao conhecimento dessas pessoas envolvidas, um pequeno informativo de que haverá essa mudança para eles se conscientizar, que é a obrigação, na verdade, nossa também, de que todos sejam orientados. Se eu fosse alguém do executivo, eu até sugerir uma reunião com essas pessoas, trazer as pessoas um dia, convidar para uma reunião, dizer, olha, a gente vai fazer assim, assado, para vocês terem direito a isso, e daqui um pouco, né, fazer uma explicativa. Que vai mudar o agente de saúde, vai mudar... Porque depois, sabe o que acontece? Nós votamos aqui, e se dá alguma coisa errada, o que é? Os vereadores que aprovaram. Entendeu? Então, é bem complexo. É. Então, tá. Era isso. Obrigado. Vereador Marlon. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, o que me traz desta tribuna hoje são dois assuntos. O primeiro é o que se fala mundialmente, que é o coronavírus, e o segundo é exatamente o que o colega Wendel colocou, mas como eu já tinha me inscrevido para colocar a mesma coisa, eu não vou deixar de colocar a minha opinião. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, ontem eu fiz no meu Instagram, só a nível de curiosidade, né? Coloquei ali que era uma pesquisa sem valor legal, né? E que eu gostaria de saber da opinião das pessoas para justamente debater hoje, se elas eram a favor ou contra o cancelamento ou a paralisação das aulas nesse momento de coronavírus. Tá ali rolando a pesquisa, está com 50 e poucos votos, eu acho, 67% a favor e 33% contra. Mas, enfim, tá? É uma pesquisa que não tem valor legal nenhum. O que eu quero dizer? Que nisso uma professora, uma amiga minha, lá de Picada Café, me chamou e disse assim, é uma pergunta muito difícil essa tua. E eu coloquei para ela, exatamente, é por isso que eu estou fazendo. Daí ela perguntou para mim qual era a minha opinião. E eu falei exatamente o seguinte. Como vereador, eu respondi que sou a favor, com ressalvas, da paralisação das aulas nesse momento, porque eu prefiro ser taxado de um vereador que apoiou a paralisação das aulas neste momento. Eu sei que muita gente vai ser contra, peço desculpas, é a minha opinião, não mudarei. Prefiro ser o vereador taxado de ter atrapalhado a formatura no final do ano, do que depois ser taxado de um vereador que poderia ajudar a paralisar as aulas, ter deixado tudo continuar e no final do ano faltar professor ou faltar aluno, porque contraíram a doença e infelizmente vieram a óbito. Isso não é brinquedo. Então, a minha opinião é, para-se agora, antes que seja tarde. Mas é a minha opinião. Eu fiz uns levantamentos aqui, a gente vai lendo. Rio Grande paralisou toda a rede pública de ensino. A UFEPEL e o IFSU em Pelotas paralisaram, inclusive, funcionários. O campus da FURG em São Lourenço paralisou. A CBF e a Federação Gaúcha de Futebol paralisaram as atividades, nem com um portão fechado. O reponte na cidade vizinha está cancelado momentaneamente e as aulas a partir de quinta-feira paralisadas. Vejam bem, dentro desta casa a gente tem eu trabalhando na área da saúde, a colega Vilma trabalhando na área da saúde, o colega Lotar trabalhando na área da saúde e o colega Gilson preso dentro de um ônibus todos os dias. Nós já somos um risco para os demais, né? Então eu penso que a gente tem que ter um pouco de cautela, né? E não só a educação.
diminuir muita coisa, como, por exemplo, sei que vai vir bomba para o meu lado, mas grupos de hipertenso. Gente, hipertensos, diabéticos, já, que bom. A colega Vilma está me informando que foi ótimo, porque são, assim, os maiores riscos. O bailinho da terceira idade, sim, eu li também hoje à tarde. Então, assim, ó... Só para me dar uma Claro, partezinha, fica à só para vontade. te colocar ali junto. Amanhã iria ter o cartório eleitoral aqui, vereador, e eles mandaram um ofício para a Câmara, cancelando também, só para... Certo, ótimo, muito obrigado. Então, quem está nos assistindo amanhã, o cartório eleitoral não virá ao nosso município. E assim, fico preocupado. O colega vereador Lotar está sempre dentro de um carro, indo a Porto Alegre. Amanhã vai a Porto Alegre levar a minha mãe, provavelmente, e mais pacientes, né, Lotar? Vai ter que entrar em algum hospital para marcar exames. Olha o perigo. Talvez o vírus não chegue aqui vindo de outro lugar, mas nós podemos buscar ele em outro lugar. Nós podemos trazer ele de outro lugar. E um dos principais condutores ou transportadores desse vírus hoje seria os motoristas da saúde, porque Porto Alegre é muito grande. Então, essa é a minha opinião. Sei que vou contrariar muita gente, mas, infelizmente, eu não posso mudar a minha opinião. Eu acho que agora é a hora da gente se unir às cidades vizinhas e pensar um pouco, antes que seja tarde. Prefiro, mais uma vez, vou dizer, ser taxado de o vereador, sei lá, que atrapalhou a formatura, e não depois de estar faltando alguém, por, infelizmente, ter ido a óbito. Sei que é pesado essa palavra, mas por causa da doença. Outro assunto, senhor, por favor. Não, na verdade, assim, colega Marlon, reforçando o que tu está falando, a grande preocupação, assim, se fala da baixa letalidade dessa doença, né? Mas, na verdade, assim, ó, o que acaba sendo complexo nessa doença, o que é? Que a criança, muitas vezes, pega a doença, ela fica incubada ou tem mínimas consequências, né? Quase criança não tem óbito nenhum. Mas ela vai para casa, uma que está na escolinha, eu tenho uma filha de 3 anos e meio, ela está na escolinha. E ela vai trazer para dentro de casa. Quem é que vai ser afetado? O avô dela, a avó dela, que já tem 70 anos, que já tem hipertensão, Exatamente. que tem diabetes, ou que tem um problema já, né? Um problema respiratório. Então, o que vai acarretar? Não é vamos dizer, nos jovens e que têm uma idade mediana. É naqueles que já têm um problema circunstancial e nas pessoas de idade. Então, eles são os condutores. Então, por isso que tem que se pensar. Muita gente, às vezes, não tem essa visão de dizer assim, não, mas porque a criança é uma coisa tranquila, que o jovem... Mas o problema não é eles. Eles vão trazer para quem? Eles talvez não vão ter problema, vão se tratar, vão ficar numa boa. Mas a pessoa de idade, ele vai levar para dentro de casa. E essa pessoa que vai ter a consequência grave. Então, eis a importância de se pensar realmente e daqui um pouco parar tudo, né? Porque não é brincadeira, realmente é uma coisa muito séria. Então, era isso, companheiro Marco. E, para finalizar, a gente ouve aí que a dengue mata muito mais, que o H1N1 mata muito mais, mas, se a gente parar para pensar, o Covid-19, que é o nome do vírus, do coronavírus, ele não vai deixar de vir por causa da dengue, por causa da febre amarela, por causa disso, por causa daquilo. Ele vai se aliar a essas doenças já existentes em nosso território. Então, é muito grave. Só para deixar bem claro, então, que... Fica à vontade, colega, por favor. Marlon, você falando isso, assim, eu pensei numa coisa que a gente, mesmo que as crianças não sejam, assim, digamos assim, tão afetados, né? Mas ninguém quer ver uma criança indo para a escola com aquele pressentimento que vai buscar uma doença. E é bem fácil disso, né? Porque é nosso professor que anda de ônibus, que, né, vai encontrar várias pessoas, né? Inclusive, eu li agora há pouco, um colega nosso colocou no grupo, que um professor estava e foi a 2 escolas durante 2 semanas dando aula. Imagina o quanto repercutiu isso, né? Sim. Então, eu acho que sim, vale sim a pena parar agora, né? E é pela vida, pela saúde
né, de todo mundo. Isso, como a gente não tem conhecimento, como a gente já tem das demais doenças, a gente tem que, sim, precisa de um tempo para entender melhor, né, para ver se existe o risco, qual é os procedimentos que a gente tem que tomar, porque hoje, se eu tivesse, eu não sei o que faria, né? Eu acho que é pouco conhecimento, é isso que a gente precisa. Então, esse tempo vai ser muito favorável para a gente ter mais segurança, para a gente poder cuidar das nossas pessoas que ficarem doentes. Com certeza, não temos ainda, mas não vamos escapar, não, porque isso aí é do jeito que está se proliferando. Vai acontecer. Então, eu também sou a favor, eu queria só colocar, de parar as escolas, porque se o futebol parou, por que as escolas não podem parar? Que muitas escolas não têm nem água direito com essa seca agora. A gente tem escolas que não têm água. Então, imagina, tem que lavar as mãos, mas como se não tem nem água? Então, a gente tem que pensar assim, dar um tempo, e eu concordo plenamente em paralisar totalmente as escolas neste momento, para dar mais um tempo. Obrigada. Só então, para finalizar, né, se isso realmente acontecer, é para dizer para as pessoas para se resguardarem, né? Não é férias, não é para estar passeando, não é para estar dentro. Cada um sabe o que faz da sua vida, eu estou falando, né? E só, senhor presidente, eu vou dar uma aqui de papagaio de pirata, vou repetir o que o colega Wendel falou, porque eu já havia colocado para falar na minha explanação aqui na tribuna a respeito do projeto número 02. Tá? Vou fazer do colega vereador Wendel as minhas palavras e vou acrescentar o seguinte: além de não estar bem claro no projeto ou não estar nada claro, eu quero dizer que eu sou a favor do projeto, com algumas ressalvas, né? Precisa-se de conversa, hoje não vai dar mais para fazer uma audiência pública, como eu havia solicitado na semana passada, a gente não está em clima de aglomeração, né? Mas outra coisa que me preocupa nesse projeto, e eu gostaria que esta casa repensasse com carinho, e o Executivo também aceitasse numa boa, porque é o seguinte: semana passada nós viemos 3 vezes aqui nessa casa para aprovar um projeto a pedido do Executivo, né? Esse projeto, sendo aprovado hoje ou não vai gerar prejuízo, porque a cobrança é só o ano que vem. Então, se o presidente puder retirar de pauta, ou se algum outro colega vereador que não seja do PDT, que já foi feito semana passada, puder pedir vistas, não vai prejudicar ninguém, não é um médico que a gente está deixando de contratar, não é um professor que a gente está deixando de contratar, entendeu? Não é um abastecimento de farmácia que a gente está deixando de contratar, né? Eu assumo parte da culpa, porque eu realmente não me atentei em chamar uma audiência pública ou convocar alguém. Mas foi falado aqui nessa casa, a prefeita Selmira, inclusive, estava na plateia. E dizer mais o seguinte: outra coisa que me preocupa é o seguinte, é a respeito da área da saúde. Hoje essas pessoas, elas estão lotadas na zona urbana, consultando no posto de saúde de São José. E a agente de saúde delas é do posto de saúde de São José. Como que ficaria, também não diz na lei, vão colocar essas pessoas para a agente de saúde que faz da minha casa para lá, ela vai ter que fazer toda aquela zona, ou vai ficar para Marilei, de repente, fazer mais todo aquele pedaço ali, ou a agente de saúde da São José vai fazer a cobertura, continuar fazendo a cobertura, só que elas vão ter que consultar aqui no posto de saúde do Turuçu. Eu tenho muitas dúvidas. Então, eu gostaria muito que a gente fosse sensível a esse projeto e que a gente pudesse chamar o engenheiro, chamar a prefeitura, chamar a secretária de saúde e conversar sobre isso. A gente não vai causar prejuízo nenhum, até porque quando a gente precisa aprovar um médico ou um professor, nós estamos sempre dispostos a vir aqui segunda, quarta e sexta, como foi feito semana passada. Então, acho que é direito nosso também, e peço desculpa, porque eu não me atentei realmente de pedir uma reunião com essas pessoas, porque eu realmente falei na sessão e acabei achando que, enfim, não devo nem de achar, eu deveria ter certeza. Mas eu assumo parte da culpa, mas peço que, mais uma vez, que sejamos sensíveis a essa questão aí, e que o projeto é bom, mas a gente precisa de muita conversa e de muito acerto. Muito obrigado a todos. Bom, gente, então nós vamos colocar em votação para ver se a maioria está de acordo e tirar de pauta, que aí, no caso, então,
Semana que vem a gente volta aí com o caso do plenário. Voltamos, então, o projeto segunda-feira que vem, né? Gostaria de começar pela secretária, vereadora Dona Vilma. A favor ou contra? Voto a favor da gente conversar essa semana com alguém na prefeitura e aprovar na próxima semana. Vereador Gilson. Eu sou a favor da retirada do projeto no momento, até nós podermos conversar melhor até semana que vem. Bom, Marlon. Por favor. Wendel. A favor da retirada. Alexandre. A favor. Bacilo dos Santos. A favor. Arlete. Favor. E o Lotar. Também a favor. Então tá, gente. Aí fica para a semana que vem, então, a gente pede para o executivo, então, para eles colocarem alguém para nós explicar a situação melhor, então, que a gente possa dar sequência na semana que vem, então, nesse projeto. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 11, oriundo do Executivo. Mensagem do projeto de lei 11 de 2020. Senhor presidente, nobres vereadores, face ao exposto, submetemos o projeto, incluso o projeto de lei, para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis. Considerando o princípio da legalidade e o devido cumprimento da legislação federal, que institui o piso nacional do magistério, conforme o projeto de lei em anexo, cabe adequar os valores à reposição anual. Turuçu, 10 de março de 2020, Selmira Milek Ferenbach, prefeita municipal. Projeto de lei 11 de 2020. Autoriza o município a aplicar o percentual de 12,84% no piso nacional salarial profissional do Magistério Público da Educação Básica e altera os salários dos incisos 1 e 2 do artigo 39 da Lei nº 743, de 2009. Artigo 1º. Fica autorizado o município a aplicar o percentual de 12,84% dos vencimentos dos profissionais da educação e a alterar o quadro conforme segue. Denominação: professor. Carga horária: 20 horas semanais. Vencimento básico: R$ 1.443,06. Denominação: professor. 24 horas semanais. Vencimento básico: R$ 1.731,68. Denominação: supervisor educacional. Carga horária: 40 horas semanais. Vencimento básico: R$ 3.468,96. Denominação: orientador educacional. Carga horária: 40 horas semanais. Vencimento básico: R$ 3.468,96. Normal de nível médio: 24 horas semanal. R$ 1.731,68. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020. Turuçu, 10 de março de 2020, Selmira Milek Ferenbach, prefeita municipal. Encaminho referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 12, 2020, oriundo do Executivo. Mensagem do projeto de lei 12 de 2020, que veio em 2019. Senhor presidente, nobres vereadores, face ao exposto, submetemos o incluso projeto de lei para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis. Considerando o princípio da legalidade e o teor do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, cabe ao Executivo instituir a reposição salarial dos servidores públicos municipais, conforme o projeto de lei em anexo. Turuçu, 10 de março de 2020, Selmira Milek Ferenbach, prefeita municipal. Projeto de lei 12 de 2020. Concede a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal.
Artigo 1º. Fica autorizada a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal, conforme prevê a Constituição Federal, pela aplicação do índice IPCA no percentual de 4,19%. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2020. Turuçu, 10 de março de 2020, Selmira Milek Ferenbach, Prefeita Municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 13/2020, oriundo do Executivo. Mensagem do projeto de lei 13 de 2020. Senhor presidente, nobres vereadores, face ao exposto, submetemos o incluso projeto de lei para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis, considerando a necessidade de atualizar o valor do Vale Alimentação dos servidores públicos municipais, Refeisul, com a correção monetária no patamar citado no projeto de lei anexo, condizente com a capacidade financeira da Prefeitura Municipal de Turuçu. Turuçu, 10 de março de 2020, Selmira Milek Ferenbach, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 13 de 2020. Altera a redação do artigo 1º da Lei número 1350, de 9 de abril de 2019. Fica alterada a redação do artigo 1º da Lei Municipal 1350, de 2019, que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação aos servidores municipais, de forma que o artigo passe a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É alterado o valor do benefício do Vale Alimentação dos servidores municipais de natureza indenizatória no valor de R$ 390. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar da vigência desta lei. Turuçu, 10 de março de 2020, Selmira Milek Ferenbach, Prefeita Municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem apartes? Senhor presidente, colegas vereadores, só gostaria de agradecer aí o apoio de vocês, que é uma luta nossa, né? Mas que não deixaram passar em branco a função desse projeto número 02. Se Deus quiser, a gente vai aprovar ele como tem que ser, né? Com as pessoas que serão afetadas, sabendo do que vai acontecer, e desejar para vocês aí uma boa semana de trabalho. Obrigado. Senhor presidente, os demais colegas vereadores e colegas vereadoras, eu estava olhando o projeto de número 12 aqui, e a gente cobra tanto o funcionário público, né, o pequeno e tudo, principalmente o pessoal da agricultura, e aí se fala em aumento, né? Aí nós olhamos aqui 4,19, que eu pergunto para os colegas vereadores qual o aumento que é desses funcionários. 4,19, isso é só um repasse, não tem aumento nenhum. A gente cobra dos funcionários, muitas vezes cobramos. A Secretaria da Agricultura é o que mais trabalha para o município todo, em todas têm as suas atividades, mas dá um problema lá na Secretaria de Saúde, lá que seja obra, quem é que vem? É os funcionários da agricultura. Aí um repasse de 4,19, funcionário que ganha 1.000 e poucos pila, vai 4,19 dá o quê? Então, que um dia, quem sabe, nós juntos podemos olhar até para o pequeno, porque nós dependemos dos pequenos também para fazer as coisas para o município. Obrigado. Presidente, eu concordo com o Alexandre em relação aos pequenos, né? Porque isso, na verdade, não representa um aumento para eles, é uma reposição. O que é o aumento aqueles R$ 50 no Vale Alimentação, que eu acho que isso até a gente pode considerar um aumento, mas, de fato, o aumento no salário não houve, né? E, em relação àqueles 12 pontos, alguma coisa que foi para os professores, aquilo também é instituído pelo governo federal, né?
Então, às vezes, a gente olha o salário dos professores e olha desses funcionários que não são menos trabalhadores, porque eu já trabalhei em escola, eu sei o quanto eu precisei também daquele que recolhe o lixo, aquele que faz a estrada, que tapa os buracos. Então, a desigualdade me incomoda muito. Isso me deixa triste, né? Na verdade, eu não sei bem por que a gente vive nesse mundo e não consegue acertar os ponteiros. A gente nunca consegue equilibrar isso de maneira satisfatória, porque esses são moradores, são eleitores, né? Têm os filhos aqui, são as pessoas que contribuem para manter, mas eles estão assim, sempre na rapa, né? É pagar as contas e trabalhar, e, na verdade, é como o colega agora, como a gente exige deles, né? Exige toda hora, né? E são trabalhadores de fato. Então, a gente também quero dizer que a gente não fica satisfeito com isso, mas é o que a prefeitura tem, de repente, neste momento. Então, a gente tem que mesmo rezar para que isso um dia modifique. A nível nacional, nós em Turuçu, né, porque a questão todo mundo sabe que os que trabalham muito e pesado ganham menos, e isso é uma coisa que me deixa triste, né? De verdade, a gente teria que ter um equilíbrio nisso, e dizer que a gente torce para que as pessoas consigam, né, fazer um bom trabalho, mesmo que o salário seja pouco, mas que lutem pelos direitos, sim. Eu acho que a gente tem que ficar firme nesse contexto. E lembrar, mais uma vez, né, que eu acho que o que mais me incomoda é que essa questão assim, da falta de esclarecimento, não é toda hora que tem que lavar a mão, né? Eu acho que a gente precisa de saber mais coisa dessa doença em relação de que vamos fazer quando alguém está com sintoma de gripe, uma febril. E no postinho, isso aconteceu comigo. A gente vai e eles não vai acontecer nada. Me preocupa isso, tá? Eu acho assim que, se nós for no postinho hoje, a nossa colega Elisângela, que está com sintoma de gripe, ela pode até ir no postinho e ter aquela esperança de que lá eles vão dar um diagnóstico. Não vão e nem vão deter ela para fazer uma avaliação mais criteriosa. Porque eles vão dizer, tu viajou? Não. Né? Essas questões assim. E eu acho que hoje, agora, nesse momento, não estamos mais precisando viajar nem trazer ninguém de fora. É dinheiro que passa de mão em mão, que está cheio de micróbios. É um monte de coisa. Então, eu espero que a nossa população de Turuçu se conscientize muito e que faça o melhor, se cuide. Se as escolas parar, que as crianças realmente fiquem em casa, os professores também, que se cuide também, assim, de fato. Não exagerem em nada, né? Pensar assim, agora estou de férias. Não. Nós estamos em quarentena, praticamente todo mundo, não é só aquele que está suspeito. Então, obrigada, tá, presidente? Bom, uma boa tarde a todos, pessoal que nos acompanha, caros colegas vereadoras e vereadores. Só para reforçar, o Alexandre já tinha colocado, o Marlon também tinha falado já a respeito da justiça eleitoral, que estava tudo previsto, né, para amanhã, então, mas agora eles não estão vindo, eles adiaram, né, para outra data, ser marcada, por modo desse tipo de vírus. Então, a gente pede desculpa até, pessoal, né, a gente colocou na prefeitura, a gente colocou lá na Secretaria da Saúde, colocamos lá no Celso, colocamos em casas comerciais, e praticamente a gente, né, também se sente um pouco culpado que a gente está enganando o povo, mas a gente pede desculpa aí, que por motivo do pessoal da Justiça Eleitoral, então eles que mandam, né, então a gente vai marcar outra hora. A gente vai colocar o aviso, provável eles vão marcar outra data, não sei se será em breve, mas a gente vai comunicar então. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 23 de março de 2020, às 17h30.